Epístola aos Efésios, capítulo 2, a epígrafe diz: a salvação é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Só até aqui, irmãos, pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, a epígrafe dessa passagem diz que a salvação é pela graça. E eu pergunto aos irmãos, a salvação, ela é garantida? Ela pode ser perdida? Os irmãos sabiam que isso é uma vertente teológica que gera muito debate no meio teológico? Quando eu estava naquele meu período de intercâmbio no Evaristo de Moraes, eu tive a oportunidade, que o que eu mais tinha lá era tempo. Então eu li muitos livros e me aprofundei no estudo teológico e conheci um abençoado chamado João Calvino e um outro abençoado chamado Jacó Armínio. E os seus argumentos teológicos dão a base do cristianismo atual, em termos teológicos. Armínio, ele deu uma declaração de fé e na doutrina incluía vários pontos. E Calvino era contra os pontos que o Armínio determinou, descreveu. Dentre os pontos que Armínio descreveu, ele falava muito sobre livre-arbítrio, termos do livre-arbítrio, sobre termos a obrigação de aceitar a Deus, aceitar a Jesus. Simplesmente você não recebe a Deus se você não aceitá-lo. E o sacrifício de Jesus foi feito para todos, para todas as criaturas. A graça de Deus, ela precisa ser buscada por nós, ou seja, ela é impeditiva, que ela disse: se você não buscar, você não vai alcançar a graça. E a salvação pode ser perdida, porque para ser mantida, ela precisa de fé e comunhão com Cristo. Esses são os pontos que Armínio apresentou, e teve um congresso chamado de Remonstrância em 1610, que isso foi descrito em uma carta de doutrina. E aí os calvinistas, eles se reuniram num sínodo de Dort, 18 anos depois, em 1618, e resumiram a doutrina de Calvino e tentaram colocar contrapontos e botaram 5 pontos. Determinaram 5 tópicos. O Armínio, ele tinha descrito toda a doutrina de fé sem botar tópicos assim especialmente, mas eles quiseram contrapor, e eles determinaram que em inglês a gente pode simplificar em tulipa, mas em inglês é tulip, porque o T, o U, o L, I e o P são as letras iniciais em inglês de cada título desse. O primeiro título, que vai contra o livre-arbítrio. Calvino diz que a humanidade é totalmente depravada por causa do pecado original. Então a gente vai explorar cada um desses pontos, porque essa passagem aqui em Efésios, eu consigo
ter um paralelo de cada uma desses pontos. Eu falei do primeiro. O segundo é a eleição incondicional, que também diz da predestinação. Não fala que você precisa aceitar porque você já foi predestinado. Ele tira a responsabilidade de você aceitar e coloca em você a predestinação. Calvino dizia que o sacrifício de Jesus era limitado aos predestinados. Não era para todos, era só para quem era de Deus. Ele falava que a graça é irresistível, ela alcança a qualquer um, independente de você buscá-la ou não. Quer dizer, completamente contra o que Armínio fala. E Calvino falava, por último, que é o P, é perseverança dos santos. Ele não falava que a salvação podia ser perdida, ele falava que uma vez salvo, salvo para sempre. A perseverança dos santos significa que se você anda em santidade, então você é predestinado a ser salvo. Se você é predestinado a ser salvo, você nunca perde a salvação. E se você pecar, na verdade você nunca foi predestinado. Porque quem peca não é predestinado. O Calvino diz isso. Quem não peca, persevera como os santos que são salvos, e por isso que muitas igrejas calvinistas, não preciso relatar os nomes, né? Vamos evitar conflito, né, irmão? A gente quer ir para o céu todo mundo junto. Então a gente quer concordar com a salvação. E o tema da pregação é a salvação, a gente precisa falar o nome das vertentes. Mas algumas igrejas, elas não batizam as águas. Porque fala que se você é predestinado, no momento que você reconhece essa predestinação e começa a ir à igreja aceitando Jesus, você já está batizado. E eles não batizam. Mas então vai completamente contra o que Jesus fez, né? Porque o ministério de Jesus só começou após o batismo, nas águas. Então, é uma discussão infinita, às vezes infundada, sem necessidade. Mas é algo que a gente precisa ter uma noção, porque se o tema dessa pregação é salvação, o versículo central dessa passagem é o versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas vamos passar ponto a ponto, começando pela depravação total, que pelo TULIP em inglês, né, seria Total Deprivation, que é o primeiro. O U é Unconditional Election. O L é Limited Expiation, que é a expiação limitada, né? O I é Irresistible Grace, graça irresistível. E o P, Perseverance of the Saints, que é bem parecido em português, perseverança dos santos. A depravação total da humanidade, os calvinistas usam muito essa passagem em Efésios, principalmente os textos de Paulo e de João. Tanto as epístolas quanto o parte do Evangelho. João, o Evangelho nem tanto, porque o Evangelho, né, descreve toda a doutrina que Jesus trouxe. E quando a gente fala de teologia, a gente está falando de estudo teológico dos homens, em relação a Deus. E aí, por exemplo, tem igrejas que se baseiam completamente nas cartas paulinas. São 13 cartas, né, se não me engano, 13 cartas paulinas. E tem uma igreja específica, uma denominação, que ela é focada nas cartas paulinas e ela se assume como calvinista. Mas as próprias cartas de Paulo têm dupla interpretação. A gente consegue ver os pontos, os argumentos de Calvino, e a gente consegue ver os argumentos de Armínio. Por isso que essa discussão, irmãos, às vezes não leva a lugar nenhum. O que a gente precisa lembrar é que é necessário que a gente tenha um arrependimento dos nossos pecados, uma mudança de atitude, uma perseverança em santificação para alcançar a vida eterna na glória, que é a promessa de Jesus. Então esse é o nosso objetivo, morar no céu. Então aqui, primeiro ponto seria a depravação total da humanidade, é bem descrita nos primeiros versículos dessa passagem, versículo 1, 2 e 3. E Paulo diz, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas. Só que ele fala mortos em ofensas e pecados porque o calvinista ele diz que você não tem opção. Você não peca porque quer. Ele fala que você peca pela sua natureza. Eu concordo que a nossa natureza é pecadora. Certo? A gente tem carne. E a carne herdou o pecado do primeiro Adão. Mas o segundo Adão, diz a Epístola aos Hebreus,
O autor diz que ele veio para, pelo homem o pecado entrou no mundo, e pelo homem o pecado sai do mundo. Então todo aquele que aceita e recebe o sacrifício de Jesus, ele herda a remissão dos pecados. Então por isso que eu concordo que a natureza da carne é pecar, mas eu não concordo que você está pecando porque a tua natureza faz você pecar e você não tem o que fazer. E é isso que Calvino fala. Eu concordo que se você está pecando, você escolheu pecar. E aqui a gente vê nesse mesmo versículo, no versículo 2, perdão, nessa mesma passagem, Paulo diz que, estando vós mortos em ofensas e pecados, no versículo 1, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ou seja, ele já está dizendo que em outro tempo você andava no curso desse mundo. Em outro tempo você pecava. Mas se você em outro tempo pecava e agora não peca mais, não é a tua natureza que está fazendo você pecar. É uma escolha. Então, nós das Assembleias de Deus, nós temos... eu não posso afirmar se são todas, mas eu acredito que a doutrina da Assembleia de Deus seja arminianista, né? Também fala arminianista, porque tem alguns que são calvinistas de 3 pontos, concordam com 3 e discordam de 2. Tem calvinista de 4 pontos, que concorda com 4, não concorda com 1. Eu conheci um calvinista de 4 pontos que ele não concordava com o fato da salvação. Achava que a salvação podia ser perdida, sim, como Armínio diz. Mas o resto tudo ele concordava com Calvino. Então, essa parte teológica, irmão, é muito complexa. Do que você vai entender. A gente tem que entender que o que? As Assembleias de Deus, elas são arminianistas. Então, eu quero expor aqui que, se um calvinista pegar essa passagem de falar que a humanidade é totalmente depravada, porque Paulo disse que, estando vós mortos em ofensas e pecados, no versículo 2 diz que em outro tempo andastes. E não anda mais. Por que em outro tempo andava e não anda mais? Porque era uma opção, não é parte da sua natureza. É isso que eu entendo. Então, a nossa opção também é descrita muito bem, essa passagem, essa é uma justificativa boa dessa passagem, está na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 9, Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como que você vai se arrepender se não for arrependimento, não for uma escolha sua? Como que você, na natureza pecadora, vai se arrepender se você não tem como se arrepender, se você não tem o que fazer? Então eu entendo que a tua carne vai correr atrás do que é físico, do que é mundano. Mas eu entendo que é uma escolha sua. Então, o objetivo aqui que Pedro diz é, não querendo, o que o Senhor retarda a sua promessa, porque Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você morra e vá para o inferno. Mas Ele quer que você chegue ao arrependimento. Que você tome essa decisão. Isso depende de uma escolha. Não é a sua natureza que vai fazer você pecar involuntariamente, é a sua escolha que está fazendo você não largar o pecado. A sua natureza, ela vai te dar mais força para você pecar. Mas a sua mente é responsável por dizer sim para a sua carne e não para o seu espírito. Tem 2 seres dentro da gente, né? Carne e espírito. Qual que é mais forte? Aquele que eu alimento mais. Se você estiver em oração, se você estiver fazendo jejum, estiver congregando de segunda a segunda, né? Aqui a igreja abre terça, quinta e domingo. Arruma uma igreja para ir segunda, quarta e sexta, irmão. Está na necessidade da campanha? Vai na igreja do outro pastor lá, ó, quarta-feira tem um culto num lugar, sexta-feira tem célula, sábado já vai ter louvorzão, domingo tem culto de manhã aqui, culto de noite, você vai em todos os cultos possíveis, hein? Mas está precisando de bênção, é comunhão, irmão, ajoelho. Está precisando largar o pecado, é busca e arrependimento, renúncia. Então é opção, é uma escolha. Sobre a eleição incondicional, isso é um tópico bem complexo, porque eu acredito na predestinação, mas eu também acredito que essa predestinação ela pode ser perdida.
O calvinista, ele diz que, obviamente, Deus é soberano, ele sabe de todas as coisas. Se ele te predestinou, é porque ele sabe que você não vai dizer não a Deus. Eu concordo. Mas será que ele te predestinou, ou predestinou outros irmãos que não estão aqui, mas outros seres humanos a já nascer e ir para o inferno? Eles não têm a opção de aceitar Jesus? Eles foram predestinados a ir para a condenação, para o lago de fogo e enxofre? Não tem. Porque isso tem a ver com a expiação limitada, né? O sacrifício de Jesus só para os eleitos. Eles dizem isso um junto com o outro, sobre a eleição incondicional e a expiação limitada. No versículo 4 e 5 dessa passagem, Paulo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com... Perdão, 4 e 5 do... Eu pulei, que é antes do capítulo 1. No capítulo 1 fala sobre a predestinação. O versículo 4 diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele nos elegeu. No versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A predestinação, irmãos, eu creio, você foi escolhido, mas eu também creio que em algum momento Deus vai se apresentar a você e vai falar: agora eu quero ver, você vai escolher? Você aceitando esse caminho, Deus tem um chamado, tem um caminho, um evangelho para você, e você não aceitar. É uma opção. Vai continuar pecando. Então, eu creio na aceitação individual, e eu acho muito importante a gente ver esse versículo 8 do capítulo 2, que é o versículo-chave dessa passagem sobre salvação. É o versículo que é mais usado como um argumento dos calvinistas sobre a predestinação e a eleição. Porque o calvinista diz, ele usa esse versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. O pronome demonstrativo isso, que vem no meio do versículo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando Paulo fala isso não vem de vós, ele está dizendo o quê? O isso, ele está se referindo ao quê nesse versículo? Esse é o grande debate desse versículo. Porque ele está falando da graça ou ele está falando da fé? Porque o calvinista, ele diz que a fé, ele diz que o isso está ligado à fé. Que a fé não vem de vós, é dom de Deus. Sim, mas então uma pessoa numa religião de matriz africana não tem fé em Deus porque Deus não deu a fé para ele? Eu posso me usar de exemplo nesse versículo. Porque por mais que eu tenha... Os irmãos já ouviram essa... Eu não lembro se eu já gravei essa parte na pregação do meu testemunho, mas eu aceitei Jesus e até eu realmente me converter, antes de ter qualquer cargo eclesiástico, eu levei 9 anos. Porque eu tinha uma mente completamente exata, né, racional. O fato de ser engenheiro, eu pensava muito assim, ou é ou não é, e se é, tem uma resposta e uma explicação. E se não é, também tem uma resposta e uma explicação. Não tem meio termo, irmão. Na minha cabeça é muito simples as coisas, ou é ou não é. E tem que ter uma justificativa para cada um. Então na minha cabeça existia a pergunta: Deus existe? Se sim, eu quero uma justificativa. Se não, eu também quero uma justificativa. Porque se ele não existe e eu estou indo na igreja, eu estou perdendo tempo. Mas se ele existe e eu estou afastado, se eu morrer, eu vou para o inferno. Olha a dúvida que surgia na minha cabeça. E ficava, e eu orava a Deus falando: se Deus existe, eu queria uma prova. E Deus, depois de 9 anos, se revelou para mim através da Bíblia. Eu não vi anjo, não vi mistério, não tive sonho, essas coisas. Não teve nada sobrenatural, mas Deus provou para mim, através dos meus conhecimentos que Deus me deu na terra, a veracidade da palavra de Deus. E hoje não há dúvida. Então, de uma pessoa que não tinha fé para uma fé infinita, será que é dom de Deus a fé? Ou a gente executa algo dentro de nós
para que essa fé ela nasça de uma maneira, né? E é interessante porque esse versículo, o calvinista usa muito esse versículo para falar que o isso tem a ver com fé. Só que fé, ou graça, também o arminiano fala que é graça. Porque pela graça sois salvos, que é a graça que é dom de Deus, que vem a salvação. O arminiano está falando que se a graça é o dom de Deus, é pela graça que nós vamos ser salvos. E nós não tem essa eleição, predestinação de pessoas que vão para o inferno, não. Só que nenhum está certo, nenhum outro está certo. Porque isso, em grego aqui, o mais interessante é outos. É um pronome demonstrativo, neutro. E a palavra fé e a palavra graça, em grego, são palavras femininas. Então, se Paulo estivesse se referindo a elas, ele teria usado outro pronome demonstrativo, feminino, e não neutro. E aí tem a gramática toda que explica isso, e dá os pronomes, não tem para que eu entrar nessa questão. Mas, se é neutro, então o isso tem a ver com o quê? Ele está falando, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso é dom de Deus. Isso aqui, a única coisa que é neutra aqui nessa frase anterior é salvação. A salvação por meio, pela fé, pela graça por meio da fé, é dom de Deus. A salvação vem pela graça, não por obras. Logo depois Paulo fala, não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Ou seja, o calvinista insiste que a fé é um dom de Deus que só é dado aos escolhidos, aos predestinados. Só que esse pronome demonstrativo, a concordância dele nominal não é com fé nem com graça, é com salvação. Está subentendido na primeira parte do versículo. Porque a salvação é o dom de Deus que vem pela graça por meio da fé. A sua fé, o calvinista... a doutrina arminianista diz que a sua fé ela ativa a busca pela graça. Você precisa buscar essa graça. A graça não vai te alcançar se você não buscar, não quiser. Então, dessa maneira a gente entende que esse versículo ele traz muito debate, irmão. Mas uma coisa a gente precisa concordar, independente da doutrina teológica, é a salvação. Se a sua fé veio porque você é predestinado, se a sua fé veio porque você exercitou, você só vai alcançar a salvação pela graça e não por obras. E o que mais as pessoas do mundo tendem a dizer é que pessoas boas, né? Eu não acredito que aquele ser humano que faz tantas caridades e doações e está sempre ajudando os outros com dinheiro e né, muito bom de coração, educado, trata todo mundo bem, não mata nem uma formiga, naquele não vai para o inferno. Mas não é isso que está determinando a salvação. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aí a pessoa vai chegar lá no céu e falar, não, eu me salvei porque eu fui um cara excepcional. Não é assim. A salvação ela vem pela graça e é ativada por meio da fé. A expiação limitada que Calvino fala que o sacrifício de Jesus foi feito só para os escolhidos, só para os predestinados, só para quem vai para o céu, está descrito aqui no versículo 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele está dizendo, esse nós, ele está se referindo apenas aos escolhidos. Mas aí eu trago alguns versículos aqui para contrapor isso. Em João capítulo 10, versículo 11, Jesus diz, o bom pastor, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O calvinista vai falar que as ovelhas são os escolhidos. O arminiano vai falar que as ovelhas são todos aqueles que buscam a Deus. Da mesma maneira, João, no capítulo 3, né, muito conhecido, versículo 16, diz, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não todo escolhido, irmão. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus, ele não é exclusivo. Nós entendemos que ele não é exclusivo dos predestinados. Ele é determinado pela sua busca. Se você crer em Jesus, né, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Da mesma forma, João, ele ressalta essa linha de raciocínio na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, que ele diz, ele, está falando de Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Não é só pelo meu pecado, seu pecado, o pecado daqueles escolhidos que estão nas igrejas, pelo pecado de todo o mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, não veio para tirar o pecado daqueles que foram predestinados. Então, e finalmente no versículo 10, Paulo fala que, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. As boas obras aqui, irmão, não é com a intenção de falar caridade ou gentileza, educação. As boas obras são as obras de santificação. Nós somos feitos, criados em Cristo Jesus para a santificação, para andar em santificação, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O fato do irmão fazer uma caridade, uma doação, ela é consequência de uma vida em santidade. Se a pessoa não estiver em santidade, ela não vai ter coração para fazer isso. Se ela não estiver buscando a santidade, ela não vai conseguir fazer isso. E por isso que nós entendemos que a salvação pode ser perdida, e a pessoa, quando ela se aceita Jesus e está no caminho, e ela erra, ela peca, e é o que a Bíblia descreve como apostasia. Então, se a perseverança dos santos não haverá apostasia, se só os escolhidos perseveram e não pecam, não haverá apostasia, não haverá, como a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, Paulo diz, ninguém de maneira alguma, está falando da vinda do anticristo, né? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste um homem do pecado, o filho da perdição. Então, logo antes do anticristo vir, vai ser manifesta a apostasia. A apostasia, irmãos, são pessoas perdendo a salvação. São pessoas se afastando da fé verdadeira, perdendo a salvação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus, irmãos, ele preserva os escolhidos. Ele vai te dar todas as condições para você se manter na fé. Você precisa escolher. Você precisa manter a sua comunhão. Exercitar a sua fé. Porque a gente não quer perder a salvação. E uma passagem que descreve muito bem isso, está lá no Antigo Testamento. E aqui eu encerro. Em Ezequiel capítulo 18, tem a passagem do barro e o oleiro, mas dos versículos 20 a 24, 26 a 32, que eu vou ler. Começando pelo versículo 20, diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Ou seja, o pecado é teu e não vai passar para ninguém. Ninguém vai ser culpado pelas coisas que você faz. Só você. A justiça do justo ficará sobre ele e a impunidade do ímpio cairá sobre ele. Então, se só os santos perseveram e não tem como perder a salvação, quem é o justo e quem é o ímpio? É uma segregação muito forte que o calvinista faz. A pessoa que não está na igreja, então, é determinada como ímpio. E se a pessoa que não está na igreja, quantas pessoas a gente já viu aqui que passaram anos sem saber conhecer a palavra, vem aqui, aceita Jesus, uma semana depois é batizado? Essa pessoa passou uma vida inteira sendo chamada de ímpio, não era ímpio e agora mudou? Ou a pessoa passou a vida inteira como escolhida, afastada da presença de Deus?
mas escolhida. É muito complexo isso. Hein? Versículo 21 diz: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Né? Jesus diz, eu quero enfatizar aqui nesse momento o fato de vida, né? A palavra vida, porque Jesus diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Zoe aionios, vida eterna. Essa vida, irmãos, é a passagem que Ezequiel fala, apesar de estar em hebraico original aqui, a passagem fala sobre vida, sobre morte e vida. E Jesus veio para nos dar vida, vida eterna, abundante, na glória. Então, se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, guardar os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá, certamente vai ganhar a vida. O ímpio, irmão, se converteu. Se converteu. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou. Viverá. Desejaria eu que, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo, antes, que se converta dos seus caminhos e viva. Perdão. Então, Deus ele não tem prazer, no versículo 32, que eu vou antecipar aqui a leitura, porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Deus está falando aqui através de Ezequiel, através do profeta Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas olha que interessante, a palavra de Deus nos diz que Deus ele tem alegria na morte dos santos. Quando um santo morre, Salmos capítulo 116, versículo 15. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor ele não se alegra na morte do ímpio, mas ele se alegra quando um santo morre, porque é mais um que está indo para o céu, irmão, que conseguiu conquistar a promessa de vida eterna na glória. E vamos voltando aqui para Ezequiel capítulo 18, versículo 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? O justo estava certinho na igreja, se desviou, cometeu todas as impiedades que o ímpio faz. Vai viver? De todas as suas justiças que tiver feito, não haverá memória. Ele perde tudo que ele construiu até o momento. Vai tudo igual uma peça de dominó derrubando, um castelo de carta caindo todinho. De todas as justiças que tiver feito, não haverá memória. E na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. E no versículo 26, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e converte, e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. A casa de Israel estava afirmando que os caminhos do Senhor não é direito, né? E Ezequiel está falando, não são, que Deus está falando, não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos torcidos? Versículo 30, portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Então essa passagem ela descreve claramente que o ímpio, se morrer em pecado, morrerá. O justo, se morrer em justificação, em santidade, viverá. E trocando, o ímpio que se converter ganhará vida, mas se mantiver os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá. E o justo, irmão, que ao contrário, estava andando certinho ali, começou a fazer as coisas que o ímpio fazia, de nenhuma de suas justiças praticadas Deus terá lembrança. Tudo será perdido e ele morrerá. Então aqui, irmãos, a gente determina claramente nessa passagem que a salvação ela pode ser perdida. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas nós temos que
preservar a nossa fé, manter a nossa comunhão com Cristo, para que a gente não perca a nossa salvação. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.